Boa noite, gente. Meu nome é Brenda. Eu sou estudante de enfermagem na Unimilauro de Freitas. Estou no 6º semestre e também sou presidente da Liga Acadêmica de Saúde da Criança e do Adolescente, a LACA, a qual está oferecendo esse curso de férias aqui para vocês. O nosso curso ele se inicia hoje, dia 20, e vai até o dia 24, na sexta-feira. É importante dizer que todas as nossas aulas elas vão ser disponibilizadas aqui no nosso canal do YouTube a partir das 8 horas da noite. Ao final de cada aula, a gente vai disponibilizar um formulário de presença e é muito importante que vocês preencham para a gente poder fazer a emissão do certificado de vocês. Ao final de cada aula também, a gente vai selecionar de 3 a 5 perguntas e essas perguntas elas vão ser respondidas pelos palestrantes e vão ficar disponíveis lá no nosso Instagram, que é @laca.unime. Então, eu quero apresentar a nossa primeira palestrante. O nome dela é Jamile Paz, ela é enfermeira, nossa ex-professora queridíssima. Ela é mestre em tecnologias de inovação e enfermagem pela Unifor, é consultora do sono materno-infantil e é blogueirinha lá no Instagram, @jamilipaz, onde ela dá várias dicas de sono, de alimentação, vários temas relevantes à infância, assim como o nosso curso aqui. Então, é com muito prazer que a gente inicia o nosso curso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, de todos os inscritos. Espero que vocês gostem, que aproveitem muito e saibam que esse curso foi feito com o maior carinho para vocês. Muito obrigada. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Pode ser pelo e-mail, aqui mesmo nos comentários ou no Instagram. Espero que vocês aproveitem. Olá, queridos alunos. Para quem não me conhece, meu nome é Jamile Paz, eu sou enfermeira, mestre em tecnologia e inovação em enfermagem. No momento, eu estou trabalhando com infoprodutos, com e-books, com cursos online e venho também realizando consultorias do sono materno-infantil e mentorias em grupo. Então, eu lido com mães que estão sofrendo com a privação do sono diariamente. Gostaria de agradecer o convite da LACA. A Unime foi a minha casa. Eu trabalhei como professora universitária durante 10 anos e será um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento para auxiliar vocês. Então, vamos falar hoje sobre o sono do lactente. Como vocês já sabem, nós falamos que o lactente é a criança que já completou o 28º dia de vida e ela continua sendo chamada de lactente até os 24 meses de idade, ou seja, até os 2 aninhos. Não tem como a gente falar de sono sem falar da amamentação. Como todos vocês sabem, o leite materno é o alimento completo, é o alimento pronto para ser oferecido para o recém-nascido, para os bebês. Só que existem inúmeros mitos que acabam desencorajando o processo da amamentação. A alimentação é um fundamento importantíssimo para o sono e, infelizmente, muitas mães desistem de amamentar no momento da fragilidade, no momento em que elas estão sofrendo com a privação do sono, porque muitas acham que o leite materno não sustenta e é isso que faz com que a criança acorde, desperte várias vezes de madrugada. O meu trabalho é provar que a mãe ela pode amamentar de forma exclusiva e que é extremamente possível instituir bons hábitos de sono e a criança ela pode dormir muito bem se ela mamar no peito. Então, quais são os benefícios e quais são as dificuldades da amamentação? Os benefícios são inúmeros. Então, o alimento que está sempre pronto, na temperatura adequada, é o alimento completo para o bebê, mas existem muitas dificuldades que estão relacionadas com o processo da amamentação, principalmente no início, até a mãe conseguir ajustar a pega do bebê. Muitas vezes o mamilo ele fica fissurado, muitas vezes a mãe ela não tem uma rede de apoio, ela não está
preparada para lidar com a privação do sono. Na verdade, nenhuma mulher está preparada para lidar com a privação do sono, mas quando ela tem uma rede de apoio, quando ela tem alguém que consegue auxiliar ela durante o dia, ela consegue ser mais forte, ela consegue ser mais resiliente à noite para conseguir amamentar. E essas dificuldades muitas vezes levam a mãe a oferecer um leite, oferecer uma fórmula, e com isso o bebê ele pode sofrer precocemente com o desmame. E não é isso que a gente quer. Como profissional de saúde, a gente precisa conscientizar, apoiar essa mulher no momento da fragilidade, para que ela não desista de amamentar, porque quando a gente consegue incentivar a amamentação, a gente consegue proporcionar uma qualidade para essa criança, a gente reduz diarreia, índices de diarreia, de infecções intestinais, respiratórias. Então, não vou falar sobre os benefícios do leite materno, porque são inúmeros, mas eu vou focar mesmo na questão do sono. Então, como é o sono do recém-nascido, como é o sono do lactente, é normal que a criança desperte a noite toda? Por que será que algumas crianças dormem muito, outras crianças não dormem? Então, vamos lá. Não sei se vocês já escutaram a teoria que é chamada de esterogestação. O que seria isso? Quando a mãe ela está gerando uma criança, esse bebê passa 3 trimestres no útero materno. Só que essa teoria ela diz que a criança passa 3 trimestres, perdão, no útero da mãe, e o último trimestre da gestação ocorre fora do útero, ou seja, até os 3 meses de vida. É comum que essa criança ainda não reconheça a noite, que não reconheça o dia. Então, a criança ainda não consegue diferenciar o que é noite, o que é dia. É comum que essa criança durma no peito. Essa criança precisa de muito colo. Essa criança ela precisa de sensações que imitem o útero materno. Por isso que o contato pele a pele é tão importante. Então, muitas vezes, quando a mãe tenta colocar essa criança no berço, essa criança desperta porque ela precisa de colo. Mas tudo isso é comum, tudo isso é esperado nessa fase da esterogestação, que nada mais é do que os 3 meses de vida do bebê fora do útero materno. Então, como que acontece a organização neurológica do sono do lactente? O sono noturno, ele se torna menos fragmentado a partir da sexta, oitava semana de vida. O que isso quer dizer? Que o recém-nascido, ele mama e dorme. Não existe ainda um padrão regular de sono para o recém-nascido. Então, é comum que ele troque a noite pelo dia. Tudo isso é esperado para essa faixa etária. Muitas mães me procuram ansiosas porque os bebês não dormem de dia e não dormem à noite. Isso é extremamente comum porque o ambiente diurno tem muito estímulo. Tem a luminosidade, tem o barulho. Então, até os 3 meses de vida, a criança ainda não tem capacidade neurológica para ter um padrão estabelecido de soneca. Então, é comum que até os 3 meses de vida, essa criança tire uma, duas, três, quatro, várias sonecas durante o dia. E é comum também que ela não tire nenhuma soneca no outro dia. Essa fase é uma fase crítica de cólica. Então, por conta da imaturidade do sistema digestivo da criança, é comum que essa criança sofra com a cólica. Criança com desconforto não dorme, então ela precisa de muito colo, ela precisa de muito conforto. E muitas vezes a ansiedade materna faz com que essa criança tenha mais dificuldade ainda para dormir, porque a energia da mãe passa para a criança. Então, a sonequinha da manhã, aquela soneca fixa, ela começa a aparecer a partir do terceiro, quinto mês de vida. Então, até isso
o sono ele é totalmente desregularizado. Então, não existe horário fixo, não adianta a mãe sofrer por antecipação. Então, é comum que essa criança não durma bem de dia e que ela também não durma bem durante a noite. A soneca da tarde, ela começa a se tornar fixa a partir do quarto, sexto mês de vida. Então, só resumindo, até os 3 meses de vida, o bebê não tem um padrão regular de soneca. A partir do quarto mês de vida, que a soneca da tarde surge. Então, a partir do terceiro mês, do terceiro ao quinto mês, surge aquela sonequinha da manhã, então aquela sonequinha das 7h30, 8 horas, e apenas a partir do quarto mês de vida que a soneca da tarde, ela surge. E o bebê, ele tem um sono, o ciclo de sono do bebê é diferente do ciclo de sono do adulto, que é o que eu vou explicar para vocês também mais na frente. Mas até o quinto, oitavo mês de vida, o bebê, ele tem 50% de sono leve e 50% de sono profundo. Por isso que o bebê acorda com qualquer barulho, tem bebês que são extremamente sensíveis. Então, são essas questões que a gente acaba modificando no ambiente para propiciar condições favoráveis de sono. E, como todos já sabem, o sono é fundamental para o desenvolvimento do cérebro, por isso que é tão importante instituir bons hábitos de sono para essas crianças. A soneca da manhã tem uma finalidade e a soneca da tarde tem outra finalidade. A soneca da manhã, ela é responsável pelo aprendizado e pela memória, e a sonequinha da tarde é responsável pelo descanso. Então, é importante que a criança faça essa soneca da manhã, que faça a soneca da tarde, para que ela não vá para o ritual do sono super cansada, porque isso faz com que a criança desperte várias vezes de madrugada. Mas, como profissional de saúde, vocês precisam conscientizar essas mães para que elas entendam que existe um padrão neurológico e existe um momento ideal onde esse bebê estará pronto para tirar as sonecas. Antes disso, não adianta. Então, é acolher, é amamentar. A amamentação, muitas vezes, ela ainda não está estabilizada. Muitas mães acham que não produzem leite suficiente para alimentar os bebês. Então, é um momento de muita instabilidade. Esse momento do puerpério deixa a mulher muito fragilizada por conta de todos os fatores, de todas as alterações hormonais que ocorrem também nesse período. Então, vamos entender o ciclo de sono do bebê nos primeiros meses de vida. Aqui eu tenho um ciclo de sono, acho que vocês conseguem acompanhar. Então, só para vocês entenderem, o bebê, ele mama. Só que mamar para o bebê é uma atividade muito intensa, como se fosse uma academia. O bebê mama e ele vai ficando bem sonolento, porque ele fica cansado. E como que a mãe, ela percebe que o bebê está satisfeito, que o bebê conseguiu mamar de forma eficiente? Quando o bebê suga, a mãe ela consegue diferenciar a sucção nutritiva da sucção não nutritiva. Quando o bebê ele está sugando de forma efetiva, ele suga, deglute e pausa. Então, é um padrão normal. E esse bebê muitas vezes larga o peito espontaneamente ou então adormece mamando. Então, esses sinais são sinais de saciedade. Muitas vezes o bebê, quando ele está mamando, ele entra nessa fase da sonolência, que dura em média de 0 a 10 minutos. Então, o bebê ele está sonolento, ele começa a mamar e ele fica sonolento. De 10 a 20 minutos, o bebê começa a entrar em sono profundo. De 20 a 30 minutos, o bebê ele já entrou em sono profundo. Então, nessa fase de sono profundo,
são liberados hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e esse sono profundo é um sono reparador. Então a criança ela se restabelece como se ela estivesse se recuperando através do sono profundo. Então, depois do sono profundo, a criança ela entra no sono REM, que é o sono leve. Nessa fase de sono leve, existe a movimentação ocular. Quem tem aqui filho consegue identificar essa fase. Então, a criança ela está dormindo, mas existe a movimentação ocular. Então, a criança ela está em sono leve, só que, por incrível que pareça, a criança sonha nesse sono, no sono REM, que é o sono leve. Então, esse ciclo de sono dura em média 40 minutos e é muito comum que a criança desperte com muita dificuldade, com muita facilidade, perdão, porque tem muito sono leve, tem muito sono REM no ciclo de sono da criança. Então, só recapitulando para que vocês entendam. A primeira fase acontece a sonolência. A segunda fase, a criança vai entrando em sono profundo. Na terceira fase, ela entra em sono profundo e depois ela entra na fase de sono leve, que é o sono REM. Então, percebam que o bebê, ele tem um sono muito leve. Então, às vezes, tem um cachorro latindo, a criança acorda. Tem um barulho na casa, a criança acorda, porque a criança é muito sensível aos estímulos e ao barulho. Então, muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando que a gente precisa deixar o bebê na claridade para que ele reconheça o que é dia e o que é noite. Então, é importante esse bebê ficar em ambientes barulhentos para que ele se acostume a dormir. Isso nem sempre vai funcionar, porque depende muito do temperamento da criança. Tem criança que vai dormir do lado de um liquidificador e de uma máquina de lavar, e tem crianças que não vão dormir, porque são crianças extremamente sensíveis. Então, todas essas características são características particulares e, com o tempo, os pais vão conhecendo o bebê. Então, vamos falar da importância das sonecas. Eu já falei um pouco da importância. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai deixando de fazer as sonecas. Mas a criança já nasce com a necessidade de fazer as sonecas. Então, como eu falei no início da aula, até os 3 meses de vida, não existe ainda um padrão regular de soneca. Então, a criança ela pode tirar várias sonecas durante o dia. Do 3º ao 5º mês de vida, aquela sonequinha fixa da manhã surge. E a partir do 4º mês de vida, que a sonequinha da tarde surge. Até o 3º mês de vida, a criança faz várias sonecas. A partir do 4º mês de vida, a criança ela faz em média 3 sonecas. Ela faz uma soneca de manhã, faz uma soneca à tarde e faz uma soneca também no final da tarde, que é uma soneca rápida, uma soneca de 20, 30 minutos, que geralmente ocorre às 17h30 às 18 horas. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai passando pela transição da soneca. O que isso quer dizer? A criança está crescendo, ela vai necessitando dormir menos durante o dia. Então, existem algumas fases onde essas transições ocorrem. Então, no 3º mês, a criança deixa de fazer várias sonecas e passa a fazer 3 sonecas, a partir do 4º mês de vida. Então, ela passa por uma transição de soneca. A criança deixa de fazer 3 sonecas e passa a fazer apenas 2 sonecas, ou seja, uma soneca de manhã e uma soneca à tarde, do 6º ao 9º mês de vida. Então, ela passa por outra transição de soneca. E a criança deixa de fazer 2 sonecas e passa a fazer apenas uma soneca entre o 12º mês de vida e o 18º mês de vida. O que isso quer dizer? Que nessa faixa etária, a criança deixa de dormir de manhã e passa a tirar apenas a sonequinha da tarde, passa a fazer apenas a soneca da tarde, que é uma soneca
mais longa e é uma soneca reparadora, que dura em média 2 horas, 2 horas e meia, e que acontece geralmente depois do almoço. Então, é comum que a criança faça soneca até os 3 anos de idade. Muitas crianças deixam de fazer essa soneca com 3 anos, mas outras precisam dessa soneca. Geralmente, quando a criança estuda de manhã, e acorda muito cedo, precisa sair muito cedo de casa, é comum que essa criança precise descansar um pouco à tarde. Então, algumas crianças continuam fazendo essas sonequinhas até o quarto, sexto ano de vida. Se essa soneca não estiver interferindo no sono noturno, não existe nenhum problema. E vamos falar também dessa questão do sono noturno, quando que a criança tem capacidade neurológica para dormir a noite toda, porque tem crianças que dormem bem, tem crianças que não dormem bem. Então, esse é o meu trabalho, instituir bons hábitos de sono para que com o tempo a criança vá se tornando independente para dormir. Vamos falar dos aspectos biológicos, já que esses aspectos biológicos têm uma relação também com o sono noturno. A melatonina é um hormônio que é favorável ao sono, mas a melatonina só começa a ser produzida pelo organismo a partir do terceiro mês de vida. Por isso que é comum que até o terceiro mês de vida o bebê não saiba diferenciar o que é noite e o que é dia. E muitas vezes, quando a criança tem dificuldade para dormir, ela passa a produzir cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Então, a criança começa a passar pela privação do sono, porque ela precisa dormir e ela não consegue dormir. Ela começa a chorar, ela começa a ficar agitada, porque o organismo dela está produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Como que o adulto fica quando não dorme? Com dor de cabeça, mal-humorado. A criança não. A criança ela fica hiperativa. Quanto menos a criança dorme, mais dificuldade ela demonstra para dormir. Então, como eu já falei, a melatonina ela passa a ser produzida no organismo, no caso do bebê, a partir dos 3 meses de vida. Só que o leite materno da noite tem melatonina. Então, as mamães que amamentam podem beneficiar os bebês com a melatonina através do leite materno. Então, não existe as fórmulas artificiais não tem melatonina, mas a natureza ela é tão perfeita que o leite da noite propicia para essa criança a melatonina para que a criança ela fique mais sonolenta. Então, esse é um hormônio importantíssimo para o sono, porque acaba favorecendo um sono de qualidade. Então, como eu já falei, os bebês eles passam a produzir a melatonina a partir dos 3 meses de vida e apenas a partir dos 5 meses de vida que o ritmo circadiano do bebê passa a funcionar de forma mais regular. O que isso quer dizer? Que até o 5º mês de vida, o bebê ainda tem muito sono REM, que é aquele sono leve, como eu já expliquei lá no slide anterior. Mas a partir do 5º mês de vida, o ciclo de sono do bebê passa a ser parecido com o ciclo de sono do adulto. E eu vou explicar lá na frente porque que muitos bebês continuam despertando várias vezes de madrugada, mesmo com o relógio biológico funcionando de forma mais adequada. Então, o que é, né? O ritmo circadiano. Na verdade, é como se fosse um reloginho. Então, por exemplo, eu durmo mais ou menos às 22 horas e acordo às 6 da manhã. Quando eu durmo mais tarde, quando eu preciso acordar mais cedo, eu não acordo bem. Eu não acordo disposta, porque eu preciso daquela quantidade específica de horas de sono noturno para que eu consiga acordar bem para realizar as atividades do outro dia. E isso também acontece com a criança, com os bebês. É o relógio biológico que impulsiona o ritmo circadiano e a luz é o gatilho principal que vai influenciar
o ritmo circadiano. O que isso quer dizer? Quando está claro, nós entendemos, o nosso organismo entende que é hora de acordar. Na ausência da luz, o nosso organismo passa a produzir melatonina, que é o hormônio responsável, que é o hormônio que favorece o sono. O que isso quer dizer? A luz é o gatilho mental. Se existe claridade, o nosso organismo entende que não é hora para dormir. Se existe escuridão, ou seja, na ausência da luz, o nosso organismo entende que é hora de dormir. Então, é esse trabalho que eu faço também com as minhas crianças na consultoria para que os pais comecem a instituir bons hábitos de sono. Então, durante as sonecas, eu sempre oriento que os pais deixem o ambiente de sono em um clima de penumbra. O que é um clima assim de penumbra? É um ambiente que não seja tão claro como o dia e que não seja tão escuro como a noite, porque os bebês são extremamente sensíveis. Se essa criança tem dificuldade para dormir, você deixa essa criança em um ambiente totalmente claro, essa criança não vai conseguir adormecer. E à noite eu sempre oriento que o quarto seja totalmente escuro, porque na ausência da luz, o nosso organismo passa a produzir a melatonina, e é esse hormônio que vai facilitar o nosso sono. E quais são os fatores relacionados com a regularidade do sono do lactente? Como eu já falei, a gente tem, né, a gente trabalha com essa questão da claridade e da escuridão. É importante que durante o dia a criança seja exposta à luz do sol, porque é importante que entre luz na retina da criança, porque isso também vai favorecer a regulação no caso, né, do relógio biológico. E tudo isso também vai propiciar a produção da melatonina durante a noite. Então, durante o dia, a criança ela precisa realizar as suas atividades, mas nas horas das sonecas, a mamãe ela pode manter esse ambiente de penumbra, e à noite é interessante que o ambiente seja totalmente escuro. Quando eu falo de claridade e falo de escuridão, eu falo de higiene do sono. E sinais vitais não, gente, sinais de sono. Não sei se vocês já observaram, mas quando a criança está com sono, ela boceja, ela esfrega os olhos, ela pega na orelha, ela perde o interesse pelos objetos, porque o organismo dela já produziu muita adenosina durante as atividades. Então a criança ela precisa o quê? Dormir, tirar aquela soneca reparadora para que ela descanse e acorde para realizar as suas atividades. Muitas vezes, quando eu acompanho esses casos, eu acompanho casos assim bem difíceis, de crianças que dormem às 5 da manhã, que dormem às 3 da manhã, de crianças que só dormem no peito, de crianças que acordam 3, 5, 10, 20 vezes de madrugada, de crianças que não dormem. Então, muitas vezes, essa criança ela já está sofrendo com a privação do sono. Quando, como eu já falei, quanto menos a criança dorme, mais dificuldade ela dá para dormir, e a mãe ela perde o time, que é aquele momento ideal de colocar a criança para dormir. Então a criança passa, o organismo da criança passa a produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso faz com que essa criança ela fique cada vez mais estimulada e resistindo ao sono. Então é importante que os pais percebam esses sinais de sono e que incentivem as sonecas e o ritual do sono noturno. Então, eu sempre trabalho com a rotina favorável ao sono. Eu falo do ambiente de sono, falo da alimentação, falo dos passeios externos, falo da interação dessa criança com o meio ambiente. Existe também a questão da necessidade afetiva. A criança, ela precisa de colo, ela precisa de afeto, ela precisa ter as suas necessidades atendidas. Então, eu não trabalho com nenhum método de extinção de sono, que é aquele método que deixa a criança no berço chorando, sem nenhum tipo de conforto para que ela aprenda a dormir. Muito pelo contrário. Eu trabalho com o método da ciência
holística do sono. Então, eu faço todas as correções que estão relacionadas com o ambiente de sono, trabalho com as janelas de sono para que a criança sempre durma naquele horário certinho, para que com o tempo ela vá entendendo que dormir é bom. Dessa forma, a gente cria, a gente institui bons hábitos de sono. Essa criança, ela se torna independente para dormir. Todos os meus bebês desmamam de madrugada de forma natural. Eu não preciso fazer o desmame noturno, muito pelo contrário. Eu acompanho crianças que antes da consultoria mamavam 20 vezes de madrugada, onde eles dormiam na cama com os pais e mamavam as duas mamas a noite toda. E quando a gente começa a caminhar no processo da consultoria, essas crianças vão se tornando independentes e elas desmamam de forma natural. Então, é interessante que vocês também saibam que a criança ela precisa das calorias noturnas até o sexto mês de vida. Então, quando a criança ela aceita bem os alimentos sólidos, ela se alimenta bem durante o dia, ela mama durante o dia, ela mama antes de dormir, ela não precisa mais das calorias noturnas. Mas muitas crianças continuam acordando por hábito e não por fome. Eu acompanho muitos casos assim de mamães que desistiram de amamentar porque achavam que o bebê acordava por fome e acabaram oferecendo forma e o bebê continua acordando várias vezes de madrugada, só que não mama mais, né? Só que acaba tomando a fórmula de madrugada. Então, a amamentação, a alimentação noturna, ela se torna um hábito. Então, é esse trabalho que eu faço. Eu trabalho com a mãe para que a mãe com o tempo, vai instituindo essa rotina favorável ao sono para que o bebê se torne independente para dormir. Como que eu torno esse bebê independente para dormir? A criança, ela se nina sozinha. Então, quando ela desperta de madrugada entre um ciclo de sono e outro, ela reconhece o ambiente de sono e ela consegue adormecer sem a presença dos pais. Então, os pais, eles precisam observar as necessidades do bebê. Quais são essas necessidades? As necessidades que eu já falei aqui para vocês. Então, alimentação, sono, higiene, necessidade afetiva. A criança precisa de colo, a criança precisa de amor. Então, tudo isso faz com que todas essas situações fazem com que a criança durma bem ou também estão relacionadas com os despertares noturnos. Eu já acompanhei muitos casos de mães que voltaram para o trabalho e que os bebês passaram a acordar várias vezes de madrugada. Isso é comum, porque o bebê sente falta da mãe, ou seja, a mãe ela ficou em casa 4, 6 meses de licença maternidade, voltou para o trabalho e esse bebê sentiu tanta falta da mãe que passou a acordar várias vezes de madrugada. Então, eu acompanho casos assim, então eu faço esse trabalho para que esse bebê consiga se adaptar a essa transição e com o tempo a gente vai corrigindo todos os fatores que estão relacionados com os despertares noturnos. E os horários devem estar em sintonia com o relógio natural interno do bebê. Eu costumo dizer que assim, a família tem que entender que tem um bebê em casa. Não é o bebê que tem que se adaptar ao ritmo da família. Não, assim, eu atendo muitas crianças que dormem meia-noite, 1 da manhã, e essas crianças demonstram alterações de comportamento, porque a criança ela precisa daquela quantidade de horas noturnas. Então, são crianças que precisam dormir 11, 12, 13 horas à noite, mas que vão dormir muito tarde, meia-noite, 1 da manhã. Muitas vezes as famílias, elas não são favoráveis ao sono, então a criança passa a dormir muito tarde, por conta disso, vai para o ritual noturno super cansada, desperta várias vezes de madrugada e isso se torna um hábito, se torna um ciclo. Quando essas famílias me procuram, elas já me procuram no momento mesmo de exaustão extrema. Porque quando a criança não dorme, toda a família acaba sofrendo com a privação do sono. Quando a criança não dorme, a mãe não dorme, o pai não dorme,
a experiência da maternidade, que já não é fácil, ela se torna extremamente mais difícil, porque a mãe ela passa a sofrer também com a privação do sono. E quais são esses aspectos comportamentais? Então, é interessante que os pais instituam rituais para o dia e para a noite. Então, assim, como que os pais podem propiciar esses rituais durante o dia? Então, é interessante que a criança realize passeios, como eu já falei, em ambientes externos, para que entre luz na retina dessa criança. E à noite é interessante que os pais façam a mesma coisa todos os dias. Então, qual é o horário ideal para a criança dormir? Não existe um horário ideal. O horário ideal é aquele horário que funciona para a família, mas a criança não tem capacidade neurológica para dormir tarde. Então, eu considero um horário assim adequado, o horário das 19, 20 horas, 20 e 30, porque nesse horário a gente ainda tem um pico da ação do hormônio da melatonina, que é o hormônio que é favorável ao sono. Então, quando a mamãe faz a mesma coisa todos os dias, no mesmo horário e na mesma ordem, o bebê entende que é hora de dormir. Então, é aquele banho antes de dormir, é a massagem, é o banho de ofurô, é aquela mamada de qualidade. O bebê ele precisa ser ninado. A criança ela só tem capacidade neurológica para adormecer sem ajuda a partir dos 3 anos de idade. Então, até lá, a criança precisa de um colinho, precisa de um carinho, precisa da presença dos pais, mas mesmo com todas essas necessidades que são peculiares para essas faixas etárias, o bebê ele pode se tornar com o tempo independente para dormir. Então, o que não pode é o bebê ficar confuso. Um dia a criança dorme um horário, no outro dia tem um churrasco na casa da família. A criança não dorme, a criança vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Então, bebê é bebê. Se a mãe não quer acordar de madrugada, se a mãe quer quer que o filho durma a noite toda, ela precisa se esforçar e ela precisa instituir esses hábitos saudáveis de sono. Então, eu costumo dizer que as coisas não acontecem durante o dia, mas elas acontecem com a consistência. E, como eu já falei aqui da questão do ciclo de sono, quando o bebê começar a ficar sonolento, começar a coçar os olhinhos, começar a esfregar a orelhinha, é hora de colocar esse bebê para dormir, é hora de incentivar o ritual de sono diurno ou noturno. E vamos falar das associações de sono. Tem algumas pessoas que falam sobre muletas de sono. O que é isso? É aquele bebê que só dorme com chupeta. É aquele bebê que só dorme no peito. É aquele bebê que só dorme no colo. É o bebê que só dorme na cama com os pais. É aquela criança que não dorme no berço porque o berço tem espinho. Então, são associações de sono. São essas associações de sono que fazem com que a criança desperte várias vezes de madrugada. Então, quando o bebê dorme no peito e vai para o berço dormindo, quando ele desperta de madrugada entre um ciclo de sono e outro, ele vai precisar do mesmo suporte para adormecer de novo. Ou seja, como que ele vai entender que ele dormiu no peito e acordou no berço? Então, muitas mamães acabam falhando nessa questão. Então, tem problema deixar o bebê dormir no peito? Não tem problema. Até os 3 meses é até natural que esse bebê só consiga dormir no peito. Mas à medida que essa criança vai crescendo e ela aprende que ela só consegue dormir no peito, aí sim, essa questão de adormecer no peito se torna um problema. Então, qual é a minha orientação? O bebê está dormindo, já está mamando, já mamou de forma efetiva, a mamãe pode interromper a mamada colocando o dedo mindinho aqui na comissura labial do bebê, interrompe a mamada, nina um pouquinho e coloca esse bebê sonolento no berço, sempre acordado. Porque se a criança for para o berço dormindo,
Quando ela despertar de madrugada, como eu já expliquei, ela não vai conseguir dormir sem ajuda. A mesma coisa acontece com a chupeta. Então, são as crianças que só dormem com a chupeta. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a chupeta cair de madrugada, a criança vai precisar de ajuda para adormecer novamente. Eu acompanho muitos casos assim de mamães que precisam oferecer a chupeta 20, 10, 15 vezes de madrugada, porque o bebê acorda e só consegue dormir com ajuda. Uma outra coisa, a presença dos pais. Eu costumo dizer que o bebê ele aprende novos hábitos em 3 dias. E para a mamãe conseguir desconstruir esses hábitos, ela precisa de mais ou menos uma semana. Por que eu estou falando isso? Primeiro que eu não sou a favor de cama compartilhada. Não sou, porque cama compartilhada não é segura. Como vocês estão estudando, estão cursando a disciplina de saúde da criança, então certamente vocês já estudaram sobre a síndrome da morte súbita do lactente. Então, até 1 ano de vida, existe um risco muito grande dessa criança morrer se ela dormir com os pais. Porque durante o sono profundo, os pais podem rolar por cima dessa criança e no ambiente de sono dos pais, o bebê ele está exposto a cobertas, a travesseiros. Então, o lugar do bebê dormir é no berço. O berço é o lugar mais seguro para a criança dormir. Muitas mães me perguntam também se existe um momento ideal para fazer a transição do berço para a cama da criança. Eu costumo dizer que eu só recomendo que essa transição seja feita com 3 anos de idade, porque nesse momento, nessa fase, a criança ela já tem a linguagem mais desenvolvida, ela já tem uma certa noção de perigo, porque se você coloca essa criança para dormir na cama, essa criança vai acordar de madrugada, ela vai colocar dedo na tomada, pode ter degrau, os pais podem esquecer uma porta aberta. Então, assim, não é seguro deixar a criança dormir na cama, principalmente na cama dos pais. 95% dos meus clientes hoje, das minhas clientes, no caso, das mães que me procuram porque querem fazer a transição da cama compartilhada para o berço. Eu faço esse processo de forma gradual, de forma gentil, para que com o tempo a criança passe a reconhecer o ambiente de sono dela. Ou seja, muitas vezes, por exaustão, a mãe coloca o bebê para dormir na cama com ela. Então, gente, isso é um mito. Por mais que a mãe amamente de forma exclusiva, ela pode deixar o bebê dormir no berço. Então, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Americana de Pediatria? A recomendação é que os pais mantenham o bebê no quarto deles, ao lado da cama dos pais, em um berço ao lado da cama dos pais, até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês, os pais já podem fazer a transição do quarto dos pais para o quarto do bebê. Lógico que isso vai ser avaliado, deve ser avaliado de forma individual, porque tem bebês que têm refluxo, que têm apneia do sono, então cada caso é um caso. Agora, o que é que existe de unânime em toda essa situação? É que a cama compartilhada não é segura. Eu não concordo com cama compartilhada e esse é o meu trabalho. Fazer essa transição da cama compartilhada para que os pais tenham uma privacidade, para que os pais tenham vida e para que o bebê goste de dormir, para que ele se sinta seguro e confortável no ambiente de sono dele. Então, essas são associações negativas que estão associadas com os despertares noturnos. Então, se o bebê só dorme na presença dos pais, ele vai acordar de madrugada querendo a presença dos pais. Se o bebê só dorme com chupeta, ele vai despertar de madrugada precisando da chupeta. Se o bebê só dorme no colo, ele vai acordar de madrugada precisando do colo. Então, a mãe vai precisar ninar esse bebê 1000 vezes para ele adormecer de novo. Então, são essas associações de sono que na minha consultoria personalizada, eu vou substituindo por associações de sono positivas, que são associações que fazem com que essa criança se torne independente para dormir.
existem associações positivas. Então, por exemplo, eu falei muito aqui da questão da sensibilidade da criança, que as crianças acordam com barulho. Eu sempre indico uma caixinha de ruído branco. Então, o que é um ruído branco? Existem vários sons. Eu gosto muito do barulhinho de chuva, que imita o ambiente uterino. É um barulhinho de chuva mesmo. E quando a criança acorda, né, desperta entre um ciclo de sono e outro, quando ela escuta aquele barulhinho de chuva, ela reconhece o ambiente de sono e muitas vezes ela adormece sozinha. E esse barulhinho de chuva também acaba abafando os ruídos externos. Então, muitas famílias moram em locais barulhentos, né? Então, é interessante que os pais tenham esse recurso para abafar esses ruídos, para que isso não interfira no sono da criança. Uma outra coisa também que eu gosto de falar na minha consultoria é em relação ao ambiente de sono, em relação à temperatura. A criança com calor não dorme. Então, como a gente mora aqui na Bahia, é muito comum, né, que os bebês transpirem muito de madrugada, os pais colocam muitas roupas, então o bebê ele fica muito agitado e ele não dorme com calor. Então, eu considero uma temperatura adequada, a temperatura entre 22 e 23 graus. Quando a família não tem condição de manter um ar-condicionado no quarto, é interessante que esse quarto seja ventilado, mas que o ventilador não fique diretamente exposto, né? Diretamente posicionado na frente da criança, para que a gente também reduza os índices, né, de infecções respiratórias que são comuns nessa fase da infância. Então, eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer. Espero que eu tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas. Tem muitos alunos que me perguntam como que eu fiz para me tornar uma consultora do sono materno-infantil. Aqui no Brasil, a profissão ela ainda não está regulamentada. A minha formação eu me formei em consultora do sono materno-infantil pelo Canadá. Aqui no Brasil tem algumas escolas, mas a minha formação ela é internacional, é uma profissão que ainda não está regulamentada no Brasil, mas eu trouxe a minha bagagem da enfermagem, trabalhei muitos anos com saúde da família, acompanhando gestantes nas consultas de pré-natal, trabalhei muitos anos com puericultura, então eu acabei agregando a minha prática, né? A área também da consultoria do sono infantil. Eu estou muito feliz com o meu trabalho, porque eu trabalho de qualquer lugar hoje, como eu já falei para vocês, eu sou infoprodutora, eu tenho 2 filhos, então eu tenho horários mais flexíveis e eu trabalho com algo que eu amo e eu estou auxiliando outras pessoas, eu estou auxiliando outras famílias, eu lido diariamente com famílias exaustas, eu atendo também crianças especiais, eu não falei aqui na aula, né? São crianças portadoras de necessidades especiais. Então, o sono da criança com síndrome de Down é diferente, o sono da criança que tem autismo é diferente. Eu acompanho também famílias que estão em processo de adoção para que elas saibam acolher essa criança que está saindo desse lar institucionalizado. Então, eu acompanho muitos casos diariamente, são casos desafiadores, mas é um trabalho extremamente gratificante porque eu consigo transformar vidas, tá? Então, espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo!